Boa noite, meus dricosos! Boa noite, valiosos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Manezinha e Carioca. Eu sou a Val. E eu sou a Drica. Prazer. Ai, que delícia. Mais uma noite, né, amiga, de sucesso aqui no podcast Manezinha e Carioca. Amém. Cada noite é um friozinho na barriga. Cada entrevista que a gente dá é um friozinho na barriga. E vamos agradecer, né, amiga, aos nossos seguidores, né? Estamos quase batendo 800 seguidores? Me deu um branco. 800. Quase 800 seguidores, né? Estamos 780, foi... alguma coisa assim, 770, não sei. Mas muito obrigada a todos que estão entrando, que estão curtindo, comentando, compartilhando. Obrigada aos inscritos, né, amiga, lá do YouTube, gente, também. Isso aí, continue com a gente. Muito obrigada. Deixe o seu like, né? Ativa o sininho, ativa tudo. ativa tudo. Comente. Ai, a gente quer saber o que vocês acharam, né, da entrevista da semana passada. Exatamente. Comenta aí com a gente, galera. Por favor, compartilha aí com a gente. Dá essa moral aí pra nós. Dá sugestões, opiniões. A gente tá aberto a qualquer opinião. Seja como é que se fala? Positiva, seja negativa. A gente absorve todas. Tudo. E a gente tenta tudo da melhor forma. Né? Exatamente. Se é pra melhorar, né? Com certeza. A gente tá aí pra ouvir. Belezinha, gente? Então, amiga, quem são os nossos parceiros daqui do podcast Manezinha Carioca? Vamos começar hoje com a Pizzaria Vila Açoriana. Gente, que pizza maravilhosa. Espetáculo. É de lamber os beijos. É de lamber os lábios. Hoje tem tanana, hoje tem tanana. Eles têm 4 estabelecimentos, sendo que são 2 na ilha, 1 no continente e 1 em Palhoça. Que funciona, né, amiga? No horário das 6 à meia-noite. Ai, gente. Então não tem desculpa, gente. Vale a pena, porque a pizza é muito saborosa. É boa. A gente vai deixar aqui o contato deles também aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Então, belezinha? Dá para pedir no conforto da sua casa. Então aproveitem, faça seu pedido, porque a pizza é maravilhosa. Eles têm uns combos maravilhosos, com precinho bem acessível, certo? Atendem todos os dias, então não tem desculpa, né, amiga? Olha, todos os dias? Segunda. Ai, gente, então, por favor, né? Então não tem desculpa, faça seu pedido. Quer comer aquela pizza, ó? Pizzaria Vila Açoriana. E o próximo? O frango mané, gente, que arrasa sempre aos finais de semana e feriado. Com um franguinho assado, recheado, sem recheio, quem não gosta. Tem as porçõezinhas já prontinho pra você montar aquele banquete com a família, né, amiga? Ai, gente, é bem fácil de adquirir. Tem ali, ó, tem telefone aqui, na descrição abaixo. Fica a gente vai deixar tudo bem pra vocês. Fácil. O WhatsApp deles ali. Aí eles mandam cardápio, né? Não, tem cardápio, tem link online pra vocês fazer pedido online já direto. É igual o iFood. Pediu, vice? Clicou no link, faz o pedido, chega até você. É assim, papum, rapidinho. Então deixa de preguiça, rapaz. Levanta o dedinho aí, ó. É isso aí. E quem que é o próximo, amiga? Próximo, gente, é JP Empadas. Eles estão com variedades, tá? De opções. Sem glúten. Sem glúten, integrais e o gente, tradicional. É muito bom. Ai, assim, ó, a massinha derrete na boca. É muito maravilhoso. Tá, então se você se interessou, se vocês gostam de empada, tá em casa, faz uma festinha. Ai, vamos comer uma empadinha. E a empada deles não é empadinha não, tá, gente? É empadão, assim, empada ó. Bem é uma delícia, mesmo. Tá? Muito bom mesmo. Tudo no capricho. Ótimo. Beleza? E a nossa querida e maravilhosa Saiko, sempre nos prestigiando na bancada aqui com os nossos convidados, né? Sempre um sucesso, sempre elogios, arrancando, como é que se diz? Elogios e admirações aqui na nossa bancada, todo mundo que vem, né, amiga? Tá um arraso. Um capricho que só ele sabe fazer. Nossa, aqui com o carinho que a gente tem, muito obrigada, Saiko, o carinho de vocês com a gente aqui, porque o amor de vocês está aqui. No que vocês fazem. Então, parabéns, muito obrigada. Você que quer ir, gente, lá degustar, eles têm a opção à la carte, né, lá no local. Eles vão atender da melhor forma. A equipe é top, desde o atendimento até a finalização da cozinha. Vocês não vão se arrepender. E o espaço deles é lindo. Então, vale a pena conferir lá em Campinas. Vai estar tudo aqui na descrição certinho. Não fique de fora. E quer pedir em casa? Lá no iFood eles estão também. Faz o pedido, chama eles no WhatsApp. Aproveita. Vocês não vão se arrepender. E lembrando
Que a gente tem o nosso cupom, né, amor? Ai, amiga, é Não verdade. esquece do nosso cupom. Ai, eu esqueci, Cupomzinho, gente. desconto, Manezinha Carioca. Vai estar nos stories, quem nos segue aqui, a gente vai estar botando lá o cupom de desconto da Manezinha Carioca também. Você pediu, fala o cupomzinho lá da Manezinha Carioca e você ganha 10 hot, gente. 10 hot, muito saboroso. Então vale muito a pena. Gente, não perca essa oportunidade. Exatamente. Desculpa, né? A gente adquire o nosso. É isso aí. E o próximo, amiga? E o próximo é o Pico Megastore. Gente, as lojas mais badaladas, digamos assim. Vamos dizer assim, né? Que badalada que elas são. Gente, é uma fofura aquela loja. Ai, eu amo aquela loja, né? Somos suspeitas, né? Somos o lookzinho da O Pico aqui, arrasando. O atendimento é nota 10. Os donos são nota 10. As vendedoras, os vendedores Todo são mundo. nota 10. Então, você que está no centro de Floripa, tá passeando o horário de almoço, corre lá, gente. Eles estão com 3 lojas no centro. 2... Na Conselheiro Mafra, masculina e a feminina, lojas individuais, cada uma num ponto da Conselheiro. E da Deodoro, que daí são a feminina e a masculina. Então, vale a pena conferir. Gente, é uma fofura aquela loja, Não tem né? desculpa. E ela trouxe novidades, foi Tem viajar muita, semana passada, muita, trouxe muita. muitas novidades. Então, tá interessado, ficou curioso, passa lá na Pico Megastore. Eu Não tenho vou um se arrepender. segredo pra vocês. Eles parcelam em 10 vezes sem juros. Então corre lá, gente, corre lá. Aproveita, sem desculpa, né, amiga? Sem desculpa, Sem é. desculpa. Não tem cartão, eles têm um crediloja, fazem até em 4 vezes. Então, aproveita. Não tem desculpa mesmo. Não tem mesmo. E a nossa... E o próximo? Nossa mais nova parceira aqui do podcast Manezinha Carioca, que é a Camarim, Estúdio Camarim de Beleza aqui no Saco dos Limões, gente. A Vanessa arrasando sempre no nosso cuidado, no dia a dia. Não é só no dia do estúdio, no dia da gravação que a gente fica produzida por ela. É no decorrer da semana, né? Todo cuidado, é a hidratação nos nossos cabelos, é um cuidado perfeito com a gente. Então, Vanessa, muito obrigada por essa parceria e com esse cuidado maravilhoso que você tem com a gente aqui. A cada episódio que a gente grava ou durante a semana que você cuida da gente, é uma progressiva, é uma hidratação, é tudo. Tudo completo que tem lá, a gente é muito bem atendida com as meninas, né, amiga? Aí ela é uma simpatia, né? Maravilha. Todas elas, né? Todas, é verdade, todas. Não Lá vou falar você, isso, que é um todas dia de elas princesa, vai no Estúdio Camarim que você vai ter. É unha, é cabelo, é massagem, é cílios, é loja de roupa. Além do cafezinho com chantilly que ela te faz, que é maravilhoso. Gente, é muito bom aquele café com eu ia chantilly. falar do café, é verdade. Então, muito Maravilhoso. obrigada à equipe Camarim. Vocês arrasam. A Vanessa, que é a proprietária. Parabéns pela equipe que você tem, pelo teu trabalho. Pelo espaço todo, assim, Tudo. né? Que é muito... Tudo. Muito maravilhoso. Obrigada pelo carinho com a gente aqui, É né? verdade. Obrigada, meu amor. E, amiga, nessa noite maravilhosa, quem vai estar com a gente aqui na bancada? Demorou pra gente trazer essa profissão, assim, né? Exatamente. A gente trouxe outras profissões. Algumas essa coisas próximas, parecidas, mas não específica, né? Assim. mas não é o que ela vai abordar hoje. Não, são assuntos bem diferentes. Tenho certeza que muita gente aí, principalmente as mamães, né? Quem vão precisar. se identificar. Então, Tá? Então fica com a gente até o final de vídeo. Vocês vão gostar. E quer dar sugestões, querem perguntar algo pra ela, escreva na descrição que a gente repassa pra ela no final. pra ela Tá? também Mas tem que ajudar, ficar né? até o final com a gente. Exatamente. Beleza? Não sai O daí. final, às vezes, é sempre uma surpresa, hein? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Exatamente. Então, bora lá apresentar? Vambora? Bora. Na nossa bancada, Retangular hoje aqui no nosso podcast Manezinha Carioca. Com Temos. vocês, a psicóloga Gabriela Bem-vinda, amor. Obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada, Val. Muito obrigada, Drica, pelo convite. Obrigada, meu amor. Minha primeira vez no podcast. Eu Olha. tô com o coração acelerado. Fica não, tranquilo. Mas tô bem feliz de estar aqui, bem honrada. Obrigada. Agradeço por ser a primeira psicóloga que vocês chamam para estar aqui. Muito Espero obrigada. que seja uma excelente conversa. Tô bem feliz. Nossa. Vai sim. Vai ser. Eu vou me identificar muito. A Val, que é Bastante. mamãe de gêmeas, principalmente. Então, você de casa, fique ligadinho, porque a Gabi tem muita informação para nos passar. Vamos tentar Vamos lá. sugá-la ao máximo. Fiquem à vontade.
Então, Eu Gabi, amo. a gente vai deixar o microfone, fica à vontade, se apresenta. Tá. Você mora aqui, você é daqui de Florianópolis, Manezinha mesmo? Sou manezinha, nascida aqui em 86, na Carlos Correia. Eita, nós! Manezinha mesmo. Nascida e criada, né? E sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina há 12 anos. Olha. Sou psicóloga clínica há 10 anos, né? Sou psicóloga clínica com especialização em terapia familiar. Então, atendo indivíduos, casais, famílias. E sou uma apaixonada pela ciência da psicologia, estudando sempre, o tempo todo, muito curiosa. Então, vou conhecendo e cada vez que vou conhecendo, percebo que preciso aprender mais ainda, né? Olha que Tem que estar Então, sempre estudando, né? Sempre se eu atualizando. costumo dizer que dentro dessa profissão maravilhosa que é a psicologia, a gente não para nunca de estudar e se atualizar e se aperfeiçoar, porque afinal de contas, o ser humano é muito complexo, né, gente? Então, cada dia muda, né? então a gente precisa realmente estudar pra caramba pra dar conta desse ser fofo e difícil, que é o ser humano. Gostei desse ser fofo. E difícil. E difícil. Que é bem isso mesmo. Literalmente, às vezes a gente complica muitas coisas. Sim, com certeza, né? Bem do humano. E elas falaram das mamães, porque recentemente, além de ser psicóloga, né? Eu sou mãe da Helena, meu amorzinho que tá em casa, que acabou de completar 1 ano, minha paixão, né? Oh, meu Deus. Então, eu tô passando agora, né? Saí da teoria que a gente estuda tanto e tô vivendo esse turbilhão na prática que é a maternidade. Então, sem dúvida, essa vivência também tem contribuído muito pra minha formação e pro meu fazer, né? E você fala ali, psicóloga clínica. Isso. É porque trabalha em clínica, é isso? Isso, a psicologia clínica é uma parte, é uma área da atuação da psicologia, né? Então, a gente tem psicólogos em empresas fazendo, né, esse serviço organizacional, a gente tem psicólogos escolares que fazem essa parte mais institucional da escola, enfim, psicólogos do esporte, né? Em que está aí uma área em ascensão também, super importante. Então, eu atuo em clínica, ou seja, eu atendo em consultório. Entendi. Por isso, psicologia clínica. Uhum. Hoje eu estava vendo um pod, eles estavam falando do psicólogo atendendo na hora do parto. Que pode... Daí é só os psicólogos que trabalham em hospital, né? Eu não sabia que poderia psicólogo participar do parto, na hora do parto. Ali. Na verdade, pouco eu vou saber dizer do que pode e o que não pode. O que eu tenho a impressão é que você pode escolher alguns profissionais para estarem junto na hora do parto, né? A mãe, no caso. A mãe, tá. né? E aí, a gente tem, então, enfermeiras, doulas, né? E aí, eventualmente, eu creio que numa necessidade deve ser por alguma razão específica, né, alguma condição psíquica que essa mãe tem, entendi. Ela opte por ter uma psicóloga, a sua psicóloga ali junto, provavelmente. Não é tão comum, mas sim, né? Mas também a psicologia hospitalar é uma área da psicologia importantíssima, né? Psicólogos dentro do hospital é uma atuação fantástica também, necessária em vários sentidos, né? Quando se trata de uma doença, de uma passagem, de uma cirurgia, um pré-cirúrgico, um pós-cirúrgico, né? Ou pacientes terminais, né? Então, também acompanhamento à família, né? Toda essa parte também de luto. Então, é um trabalho lindíssimo. Super difícil, né? E lindíssimo do psicólogo também. Psicologia hospitalar é uma área também. Para trabalhar nessa área hospitalar, tem que ter... Eu ia falar uma palavra que é meio feia aqui, mas vou ficar quieta. Que é, como a gente fala, tem que ter o... culhão, né? Vamos dizer assim. Porque é uma fase pesada também, querendo ou não, também na parte do hospital, né? Eu acho assim, eu costumo dizer que o nosso trabalho, ele não é simples, né? Ele não é um trabalho, ele não é um trabalho qualquer mesmo. Então, pra gente ter uma certa tranquilidade no nosso fazer, a gente sempre está amparado pela nossa própria psicoterapia. Então, aí são anos fazendo, né, a própria psicoterapia. Eventualmente, a gente, claro, movimentos de vida, a gente para um pouco, depois retorna, né? Porque eu preciso, aquilo que eu trato no outro, eventualmente vai bater em mim, né? Então, eu preciso me trabalhar. E, claro, fora as nossas próprias questões. Então, às vezes as pessoas se surpreendem quando a gente diz, né? Quando eu digo, por exemplo, que eu, psicóloga, faço terapia.
né? Sim, com certeza. tem que né? fazer. Porque Imagina. a gente precisa realmente ter esse espaço, né? De fala, de elaboração de um montão de coisas. Então, não só o psicólogo hospitalar, mas qualquer área da psicologia em que a gente atue, a gente precisa estar amparado pela nossa própria psicoterapia, né? Imagina. Além do que a gente faz supervisão também, né? Então, é muito comum, o meu trabalho ele é muito solitário, vamos dizer assim, né? Então, eu atendo 1 para 1, então eu e mais uma pessoa, ou eu e um casal, eu e uma família, e aí acaba, eu vou próximo atendimento, é um trabalho solitário. Então, a supervisão é uma busca por orientação, né, com um profissional que possivelmente é mais experiente, né, do que eu. E a gente vai fazendo essa troca, né, alguns direcionamentos, enfim, é um outro olhar profissional para nos ajudar também a conduzir o caso. Né? Então, isso, né, a supervisão, participar de grupos de estudo e a própria psicoterapia vão nos ajudando, nos auxiliando a tornar esse caminho mais tranquilo. Caramba. É todo um preparo, imagina, né? Sim, eu digo sempre que as pessoas não têm noção, né? Que vão num atendimento psicológico que dura, em média, 50 minutos por semana, né? Então, ali você vai na sua psicoterapia, ela dura 50 minutos, você vai semanalmente. Eu vou trabalhar na sua psicoterapia muito mais tempo que isso. Porque eu tenho meu tempo de supervisão, que eu vou discutir o caso que eu estou atendendo. Eu tenho meu tempo de estudo, né, que a gente, como eu falei ainda há pouco, né, a gente estuda sem parar, né, eu tenho meu tempo de elaboração de prontuário, então a anotação, né, daquele caso, né, que fica para mim, minhas anotações, enfim, e fora os cursos, e, enfim, então realmente, assim, não é só 50 minutos semanais quando eu atendo uma pessoa, né, eu trabalho para esse caso muito mais tempo que isso. Caramba. E você faz atendimentos hoje, num geral, tanto homens quanto mulheres? Qual é a porcentagem de procura maior hoje? Qual que seria? Essa é uma pergunta bem interessante, porque, historicamente, a gente sabe que a procura era muito maior de mulheres, né? Eu tenho fases, eu já tive fases em que eu atendi predominantemente homens, né? E aí, de uma faixa etária bem grande, assim, eu já atendi homens de 60 mais. Olha só. Né? Hoje eu atendo, né? 70 mais, né? Então, homem. Mas, neste momento, eu estou numa fase em que eu atendo mais mulheres. Né? Mas dá uma oscilada. Eu ainda acho que sim, que as mulheres procuram mais por psicoterapia, né? Por uma questão aí cultural, né? De que a mulher se permite acessar mais as suas emoções, a sua vulnerabilidade, né? Admite mais quando está passando por algum desafio, algum problema na vida. Homem já é mais fechado, é difícil de se abrir, de conversar, de deixar a pessoa penetrar na mente junto com ele ali, né? Mas tá mudando, sabe? É bem interessante o movimento, assim, de procura dos homens. E é muito interessante, porque aí são... geralmente, esses homens chegam mais, vamos dizer, ressabiados, desconfiados, né? E até mesmo desconfiados, assim, de eu, mulher, né? Então, alguns homens, na minha experiência, né? No começo ficam meio desconfiados se eu vou ali julgá-lo por alguma questão, sabe? Por eu ser mulher. Homens, por exemplo, que trazem problemas nos seus relacionamentos conjugais, né? E aí, é um trabalho, né? Que daí é em qualquer processo de psicoterapia que eu explico para a pessoa que a psicoterapia não é um lugar de julgamento, não é um lugar de certo e errado, é um lugar de acolhimento, é um lugar que vale tudo o que sair dos teus pensamentos e não é o meu papel julgar, né? Então, isso é uma parte do processo do vínculo que a gente estabelece com essa pessoa que está ali na frente. Aos pouquinhos, esses homens vão assim, se permitindo acessar. E, geralmente, são processos bem profundos, porque uma vez que esses homens se permitem, eles querem realmente aprofundar acolhidos. Isso, né? Acho que tem pouco espaço ainda na nossa sociedade para acolher dessa maneira os homens, né? Entendi. Na sua vulnerabilidade, de não ser o fortão, né? De não ser aquele que dá conta de tudo. Exatamente. Né? Então, quando ele encontra esse espaço, é um movimento bem legal, bem interessante. Muito legal.
E entre uma entrevista e outra de mulheres e homens, exemplos. Eu, Drica, vou lá me consultar com você, já na primeira entrevista eu já largo tudo. Ou na primeira entrevista, na primeira sessão, né? Eu já largo tudo, ou às vezes numa segunda. O homem leva o quê, mais ou menos? Umas 4, 5 sessões pra se abrir mais ou depende muito? Depende. Tem, assim, aí eu vou entrar no ponto de pessoas, assim. Pessoas são completamente diferentes, né? Existem pessoas que falam muito, então tem ali nos seus traços de personalidade, né? Essa maior abertura, assim, né? Essa extroversão maior, então vai falar, o que não necessariamente às vezes não é conteúdo de terapia, assim, a pessoa fala, e aí a gente vai lapidando e entendendo quais são as demandas dessa pessoa para terapia, né? E tem pessoas que não, assim, que realmente demoram um tempo a mais, especialmente para começar a falar do que a trouxe ali, né? Às vezes dá uma volta, assim. Agora, é do meu perfil, e aí cabe um pouco, assim, perfil de profissional, né? Nem todo profissional é assim. É do meu perfil proporcionar um quebra-gelo. Entendi. Né? Eu sou uma pessoa que falo, eu sou uma pessoa que brinco, eu sou mais extrovertida. Então, eu não sou aquele perfil de psicólogo, às vezes, que aparece até em filme, assim, que é aquela senta e não fala, né? E aí a pessoa fica ali... O que eu vou falar? Não, eu vou começar. É uma forma, não é a minha, né? Eu costumo quebrar o gelo, então, assim, a pessoa chega e fala, tá bonito o dia hoje, né? Assim, é papo de elevador, sabe? Naqueles 5 minutos iniciais, que daí a pessoa já senta, já relaxa, respira. Porque, às vezes, eu vejo exatamente isso. A pessoa, assim, quando eu começo a falar, né? Qualquer coisa do quebra-gelo ali, do tempo, da chuva, do calor, né? Foi tranquilo estacionar, não sei o quê. O trânsito, né? A pessoa já... Relaxa. Lembra que tem que respirar, sabe? Então, é do meu perfil quebrar esse gelo para que a pessoa, inicialmente, pelo menos um pouquinho, se sinta à vontade para começar a falar, né? Então, eu não tenho essa coisa, assim, de mistério, né? Deixa eu ficar quieta. Aquele olhar... eu ia falar igual aquele olhar de filme, né? Senta lá. Não. Por favor, se sente. E fica com o caderninho assim, só olhando. Aí a pessoa tá ali assim, ó, se tremendo toda. Vontade de conversar. Eu levei uma das minhas pequenas a primeira consulta de psicólogo. Aí entramos e aí eu comecei a falar. Só que ela ficava muito pra minha... Eu sou muito de gesticular com as mãos, assim, eu falo muito com a mão, né? E ela ficava assim na minha mão. Se eu fizesse assim, ela ia. Aí, depois eu chegando em casa, eu falei assim, será que ela viu alguma coisa na minha mão? Porque eu falo muito com a mão, não sei o que ela anotou lá, né? Será que ela viu que eu... né? Imperatividade isso pra vocês tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Não. Sério, eu fiquei com medo. Aí depois eu me segurei, né? Mas eu beijei muito a mão. Não. Sério, ela ficava. Eu falei, ai meu Deus do céu. Não tem nada que... Vai me achar que eu sou louca? Uma leitura de mãos, não é com a gente isso. Não é com a psicologia. Ai, que bom. Sério, achei muito estranho, mas tudo bem. Mas é que causa esse também, eu sempre falo isso, assim, eu sei que é desconfortável, até porque eu também já fiz uma primeira sessão de psicoterapia, eu sei que é desconfortável esse primeiro contato. Né? Primeiro que ninguém vai ao psicólogo e diz assim, ai, nossa, a minha vida tá maravilhosa, tá tudo certo, eu não tenho nada pra fazer... deixa eu ver, vou marcar uma consulta com a psicóloga. Não é assim, né, gente? Então... Tá procurando é porque tem algo, né? Tem alguma questão, né? Que quer trabalhar, ou que quer, ou que precisa, né? Trabalhar, enfim. Então, eu sei que não é confortável esse primeiro contato, né? Então, pode causar esse estranhamento mesmo. Qualquer coisa também, né? Que o profissional fizer, um jeito de olhar, alguma coisa que falar, às vezes pode causar um certo desconforto de, o que será que ela quis dizer? O que será que ela tá... Por que será que ela tá me olhando assim? De maneira geral, a gente só tá ouvindo atentamente. Nada mais. Então, desmistificando um pouquinho o papel da psicóloga. De maneira geral, a gente só está prestando muita atenção, vou falar de mim, né? De maneira geral, no primeiro atendimento, eu estou prestando muita atenção no que você está me dizendo. Então, se gesticula muito, se gesticula pouco, não é isso que a gente está olhando, né? De maneira geral, é isso. Sabe? Qualquer coisa fora isso, eu desconheço dentro da psicologia. Fiquei mais aliviada. Então, vamos falar
um pouquinho, você deu a ideia da gente falar sobre maternidade, emprego, como a vida após a vinda de um bebê, como, né, principalmente da mulher, o que muda, a cabeça fica mil, até coloquei aqui, como é que é a carga mental de uma mãe, né? Daí, vamos falar um pouquinho pra gente, assim, como é que muitas mães te procuram nesse período, assim? Essa também, acho que é algo bem interessante de se falar, né? Existe uma especialidade dentro da psicologia, que é a psicologia perinatal, com a qual eu não trabalho, eu não sou especialista nisso, né? Mas eu sou psicóloga de famílias, então, inevitavelmente, né, de casais e de famílias. Então, inevitavelmente, eu lido com essa demanda, Sim. né? Tanto de mães que vêm procurar, né? Mães, pais, né? E aí, casais ou pais divorciados, né? Que aí geram demandas aí de terapia para essas pessoas, enfim. Quanto as famílias que receberam um bebezinho agora, né? E a gente sabe que a mudança é gigante, né? Então, é uma mudança. As mudanças de ciclo de vida familiar são mudanças muito significativas e, às vezes, elas podem gerar um desajuste muito grande, né? Na família, no casal. A gente tem índices, por exemplo, de divórcio, né? Os maiores índices de divórcio são no primeiro ano do bebê. E depois seguido para quando os filhos vão embora. Então, quando o último filho sai e o casal se vê sozinho novamente, né? O segundo maior índice de divórcio, porque daí esse casal tem que se reconhecer como um casal, né? Caramba! Olha! Então, isso gera demanda, assim. E que bom, as pessoas estão cada vez mais procurando apoio profissional quando entendem que não conseguem lidar sozinhos com isso, né? E daí, voltando um pouquinho, a gente falou da questão de maternidade e carreira, né? Que conversando ali um pouquinho contigo, a gente falava, para mim é um grande desafio, né? É um grande desafio conciliar, porque a mulher, depois de ter o bebê, ela precisa se reconhecer, né? E é um desafio gigante, porque a gente é totalmente modificada, né? Hormonalmente, o cérebro modifica. Imagina. Né? Os estudos trazem cada vez mais para isso, assim, que o cérebro da mulher modifica. E olha que coisa interessante, né? Porque é muito da natureza isso, né? Eu costumo dizer para amigos que a experiência da maternidade foi a que mais me aproximou da realidade de que eu sou um bicho. Porque é muito instintivo, né? A gente se conecta com aquele bebê, e aí eu faço aqui um bom parênteses, nem toda mulher se conecta com seu bebê. Isso. E isso é uma grande questão, é um grande motivo, é uma grande razão pela qual uma mulher deveria procurar um apoio psicológico. E aí eu faço um outro parênteses dentro do parênteses, que é apoio psicológico, não apoio de qualquer outro profissional que se diz profissional de saúde mental. Porque quem consegue lidar com essa demanda é psicólogo ou psiquiatra, que em alguns casos exige medicação, né? Então, é super importante quando há esse desajuste. Então, algumas mulheres não se conectam com o seu bebê, né? E essa mulher não é pior, essa mãe não é pior do que a outra, né? Ela só tem uma questão que muitas vezes é uma questão realmente em nível hormonal, cerebral, enfim, que ela vai precisar de apoio psicológico, de apoio psiquiátrico, para ela conseguir se conectar e cuidar do seu bebê. Né? Então, quando eu identifico isso na clínica, é muito importante fazer uma orientação, que é o que a gente chama de psicoeducação. Então, a psicoeducação é quando eu, entre aspas, ensino, né? Eu informo a minha paciente, ou o meu paciente, o que está acontecendo com ele. Porque muitas pessoas chegam no consultório achando que aquele problema só acontece consigo. Né? E a pessoa se sente a pior pessoa do mundo, porque está passando por um problema X ou Y. E aí cabe a mim informar que aquilo acontece, né? Que existe estatística para aquilo, que aquela mulher ou aquele homem não estão sozinhos na face da Terra passando por aquele problema. Né? E isso tem um poder muito grande, assim, de acalmar, da pessoa se conectar com a realidade de que, opa, então eu faço parte de um mundo em que existem outras pessoas que passam por esse problema. Sim. E é cruel porque, por exemplo, na maternidade, existe muita coisa não dita. Né? Existem muitas coisas não ditas na maternidade. Eu fiquei pensando muito ao longo desse 1 ano sendo mãe, né? Por que certas coisas não são ditas? Eu não tenho a resposta. Mas eu
A minha hipótese é que tem certas coisas que são tão profundas e são experiências tão pessoais, apesar de que, quando a gente vai conversar com outras mães, a gente vê que muitas passaram por situações semelhantes, mas é tão pessoal e é tão profundo, tão visceral, uma coisa que dói, é uma coisa que né, que às vezes é difícil colocar em palavras. Olha só. E aí, entra de novo, o espaço da terapia é um espaço em que, lembra, eu falei há pouco que tudo vale? Né? Às vezes eu falo assim para os meus pacientes, assim, ó, que às vezes as pessoas falam assim, como é que é? Eu não sei exatamente como dizer isso. Fala do jeito que vem na tua cabeça. Não pensa muito, só fala. Aí sai qualquer coisa, a gente vai elaborando junto, porque tem coisas que são difíceis demais de colocar em palavras. É pior que é mesmo. É muito difícil expressar certas emoções, assim, vamos se dizer, certas atitudes. A gente, aqui dentro da nossa cabeça, parece ser muito fácil. De falar, eu vou conseguir falar. Mas quando bota pra fora e em ouvir a palavra, isso não é a mesma coisa. Muito complicado. Exatamente. E aí é um ponto também em que o trabalho da psicologia se faz tão importante. Porque isso que tu falou é perfeito. Tem muita coisa passando nos nossos pensamentos. Né? Muita coisa. Quando a gente fala, quando a gente se escuta falar, parece que aquilo toma outra forma, outra realidade. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. É surreal o negócio. Com a psicologia, como tu falou assim, né? Agora eu tô ouvindo e a gente para pra pensar quando tenta falar a palavra, eu sou um monstro. Na cabeça é uma coisa, quando a gente fala, parece que eu sou um monstro. Isso se chama distorção cognitiva, que tu tá falando. Que é uma coisa que a gente trabalha maravilhosamente em terapia. Olha a só. gente faz distorções cognitivas muitas vezes, né? Assim, e aí a gente vai trabalhar isso com cada pessoa, mas, por exemplo, vou dar um exemplo de distorção cognitiva bem do que eu tô vivendo aqui, né? Eu tô falando aqui e eu poderia pensar assim, nossa, quem tá me ouvindo tá detestando. Gente, eu só tô falando porcaria. Nossa, eu só tô falando porcaria, eu deveria parar de falar, nossa, eu não deveria estar aqui. Olha a proporção que você tá tomando. Né? Então, o que é essa distorção? O que significa a distorção cognitiva, né? São pensamentos que nos atrapalham. Pensamentos que são disfuncionais, que só servem para fazer isso. Eu não mereço, eu não devia estar aqui, eu sou horrível, eu sou um monstro, como tu falou, né? E aí, dentro das distorções, tem vários tipos aí, que, enfim, não vem ao caso agora, mas tem vários tipos, né? E a gente trabalha isso na terapia. Porque, peraí, sou um monstro? Então tá, me fala, né? Que boas razões tu tem pra acreditar que tu é um monstro. E aí tu começa a falar, e daqui a pouco tu vai ver assim, eu não sou, né? Mas aquela ideia de eu sou um monstro vai balizar um montão de atitudes na tua vida. E provavelmente te impedir ou te paralisar pra certas coisas que poderiam ser até legais na vida, né? Então as pessoas passam muito por isso. Né? As pessoas, de maneira geral, passam muito por isso, né? Eu recebo essa fala muito de mães, assim. Né? Por exemplo, sei lá, vou usar um exemplo aí Vou usar um exemplo meu, bem, bem recente. Posso contar uma curiosidade? À vontade. Pode, à vontade. Não é segredo, até tá no meu Instagram. Eu fui viajar, né? Eu, meu marido, minha filha, primeira viagem com a minha filha. Fomos pro Rio. E aí tá, super animada. Chegamos cedo, entre aspas. Mais ou menos cedo, nem tão cedo assim. Mas assim, com um pouquinho de sobra. O que é uma vitória. Com um filho, eu tô sempre... sempre ali. Adrenalina correria. Na correria. E aí chegamos com um certo tempinho no aeroporto. Aí tá, e peguei a Helena e fiz foto, fiz vídeo. E vou fazer um post bem legal e bem lindo. Tá tudo lindo, maravilhoso. Fizemos o check-in antes, chegamos para despachar uma mala, a atendente pede, né, os documentos dos senhores e da bebê. Os documentos dos senhores e o da bebê. Eu olhei pro meu marido, cadê a certidão de nascimento da Helena? Esquecemos a certidão de nascimento e agora dá tempo de voltar em casa? Não dá, porque ida e volta a gente vai levar um tempo, daí... Não vai dar. Enfim, eles foram bem legais, permitiram a gente embarcar sem o tal do documento, né? Claro, levamos ali uma pequena bronca, que a gente deveria, como pais, estar com os documentos da bebê. Óbvio. Nossa.
Imaginou a pior mãe do mundo, né? Nossa, virei a pior mãe do mundo. Eu sou a pior mãe do mundo, que mãe sou eu, né? Que péssima mãe. E ali o meu pensamento começou, né? Nossa, eu sou horrível, olha só. E se acontece alguma coisa com a Helena, eu tô sem o documento dela, que mãe sou eu, meu Deus do céu. E se ela passar mal? E se eu precisar levar ela num hospital? E se acontecer um acidente? A proporção que tomou. Exatamente, né? E aí eu tive um apoio ali, um apoio bem importante do meu marido, que não é psicólogo, mas me ajuda muito, né? Nessas horas. Ele falou, calma, centra, tá tudo bem, a gente não vai precisar, a Helena não vai pro hospital. Tem uma probabilidade? Tem, né? Mas assim, ele me trouxe, né, essa realidade de calma, tá tudo bem, a gente vai viajar, já tá resolvido e tal. E aí eu, respirei e comecei a pensar daí, né? Realmente, olha só, eu posso me deixar levar por esse pensamento e acabar com a minha viagem, e daí, dali pra frente, pensar, né, fazer essa distorção, ou seja, pensar que eu sou a pior mãe do mundo, e se eu esqueci o documento dela, que mãe sou eu? Então, nada do que eu faço é bom. E aí é uma generalização, né? Então, se eu errei aqui, todo o resto eu jogo no lixo, né? Isso é uma generalização, é um tipo de distorção, né? E eu pensei, cara, não, quantas coisas eu fiz, sabe? Eu arrumei a mala dela, eu deixei a casa toda certinha, a gente tem vários cachorros, os cachorros estão todos bonitinhos, do jeito que tem que estar, cuidados, com o meu trabalho tá tudo ok, tudo organizado. Tudo isso também é parte da pessoa, da mulher e da mãe que eu sou. Eu tive várias outras coisas para dar conta e eu esqueci do documento. Esqueceu. Né? E não fui só eu que esqueci. Eu e o pai dela, meu marido, esquecemos o documento. E aí é uma questão de também compartilhar esse cuidado, essa responsabilidade, né? Que a gente super divide e assim que dá certo, eu digo assim, eu tiro o chapéu, aplaudo as mulheres. Eu digo mulheres porque são a maioria, mas alguns homens também cuidam, né? Solo dos seus filhos. E eu digo assim, meu Deus, tiro o chapéu. Porque dividindo já é um desafio gigante, né? Mas, enfim, voltando, então, essa distorção. Eu poderia ter acabado com a viagem ali, eu pensei, não, deu, tá resolvido, eu errei. Realmente, eu não posso andar sem o documento dela, mas foi um erro. Eu não posso generalizar e dizer que eu sou péssima de maneira geral, né? Ou catastrofizar, que é um outro tipo de distorção, que, bom, mas e agora? Meu Deus, vai acontecer um acidente, o pior vai acontecer, ou seja, né? Catastrofizo, eu gero o pior cenário possível, que é possível, mas é pouco provável, né? Então, eu decidi, não, peraí, né? Daqui a pouco a gente vai pousar no Rio de Janeiro, a gente vai passear, a gente vai se divertir. A primeira viagem da Helena, errei, vira a página e é assim que eu quero seguir. Então, tive ali meus minutos de caos interno, me reorganizei, vida que segue. Mas a nossa cabeça subconsciente é doida, assim. A gente não... Realmente, é bem que você falou, a gente não... A gente se culpa... ai, eu quero me jogar na ponte. A culpa, né? A culpa. A bela da culpa, né? É bem horror. Tem aquele ditado que fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Assim, a culpa... Eu gosto muito de trabalhar isso com os meus pacientes, que a culpa, ela só tem a função de estragar. Né, de te gerar essa ruminação, assim. É diferente de você aprender a se responsabilizar. Né? Então, assim, passei por essa situação, qual a minha responsabilidade aqui? Tá, eu sou responsável por isso, o que eu posso fazer a respeito disso? Ah, tá, posso? Faço. Não posso? Não posso. E aí, é uma coisa importante também, que é o ser humano entender que tem limites, apesar dos gurus da internet, né, pregarem aí que o ser humano não tem limite, que você pode tudo o que você quiser, né, que basta você pensa e acontece. E, gente, assim, eu trago más notícias, isso não é verdade. A gente tem limites, o ser humano tem limite. E aí, quando a gente entende que a gente tem limites e a gente passa a aceitar que nem tudo a gente pode, que nem tudo a gente vai dar conta, a nossa vida se torna muito mais leve. Porque daí, dentro daquilo que eu sei que eu posso, que eu faço, eu vou lá, eu me dedico, eu me esforço, eu batalho, eu supero e eu dou conta. Mas nem tudo eu dou conta. E aí a culpa, eu digo assim, é diferente de tu assumir responsabilidades. A culpa só vai gerar isso, nossa, ó vida, ó céus, né? É bem isso mesmo. Culpa, ruminação. E se?
né? Esse pensamento, e se eu tivesse feito tal coisa? Aí se fosse diferente? E se eu tivesse feito? Eu deveria fazer tal coisa, né? A culpa vem muito nesse sentido, assim, né? Eu não deveria ter feito. Ou eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ser assim, mas eu sou assado. Eu não poderia ter feito tal coisa. Culpa. Serve pra quê? Só pra te fazer sentir mal. Então, eu gosto bastante de trabalhar nessa perspectiva de tirar... peraí, vamos pedir uma licença pra culpa e vamos falar de responsabilidades aqui. Nesse assunto todo que a gente tá falando, o que te cabe? O que tu pode fazer com isso? Né? Vamos elencar, vamos pensar mesmo o que eu posso fazer. Posso? Posso fazer tal coisa, então tá. E aí a gente trabalha nesse passo a passo, né? Claro que existe um ponto aí de trabalho que é, vamos pensar na função dessa culpa? Por que essa culpa se instalou aí? De que maneira ela está trabalhando em ti? Qual a função? Né? Qual é a função que tem a culpa e outras tantas emoções que a gente passa, né? Qual a função que tem na tua vida? E aí a gente trabalha, né? Claro. Né? Mas geralmente, quando a gente vai esmiuçando, a gente chega nesse ponto de que a culpa, ela só nos leva para um lugar pior. Isso é verdade. Só para deixar a gente mais deprê ainda, né? Exatamente. Cabisbaixo, sem ânimo, sem vontade de persistir, vontade de terminar por ali. E assim vai. Que é a generalização, né? Exatamente. Então, assim, né, minha culpa, minha terrível culpa. Então, assim, se eu não fiz isso aqui certo, eu não fui boa, então eu não sou boa em nada. Nossa, então eu não mereço, então eu não deveria estar fazendo. Né? E joga tudo fora, né? Aquela coisa, joga a água do banho do bebê e o bebê vai tudo embora junto, né? É quase isso. Mas daí a gente, como tu falou, volta pra terra, se reconecta e segue, querida. Vambora. Nada de se entregar, né, amiga? Eu tava vendo também nesse pod que ela falou assim, ó, que a carga mental de uma mãe, nos primeiros meses de um bebê, a carga mental de uma mãe é como se fosse um soldado que está numa guerra. Porque daí é o estresse, os hormônios que são sendo liberados. Ela fala que são os mesmos, isso está em pesquisa. É só não conseguir achar a fonte, que ela não passou a fonte, assim. Eu achei bem interessante. Imagina comparar uma mãe, os primeiros meses do bebê, que realmente os nossos hormônios ficam tudo à flor da pele, assim, né? Comparado com um soldado que tá na guerra. Imagina? Já ouviu falar isso? Não, eu não ouvi, até que depois, se tu puder... Eu achei muito interessante. Muito legal, né? Muito legal e assim, faz muito sentido. Faz muito sentido porque, exatamente, né? Vamos pensar, uma mulher, né, que carregou um bebê, então tem toda uma modificação corpórea, né? Então, a gente fala dos hormônios, mas assim, o corpo inteiro é modificado, né? A vida inteira é modificada, né? Aí essa mulher, ela sai, ela se retira de cena de um trabalho, né? Das atividades que ela costumava fazer. Para tudo. A gente para tudo. E se dedica exclusivamente àquela criaturinha. Uma criaturinha que você não conhece. Vamos tirar um pouquinho a parte fofinha, romantizada da coisa, né? É uma criatura, um ser que você não conhece. É um ser que não se conhece ele próprio. Aliás, ele nem entendeu ainda, né? Que ele saiu daquele corpo, né? Que é a chamada esterogestação. Que durante um tempo o bebê ainda acha, né? Ele sente que ele tá ali, né? Que ele tá onde ele esteve aquele tempo todo, né? Dentro da barriga da mãe, no quentinho, protegido. Ele não precisava fazer força para nada, ele não precisava fazer força para comer, para dormir, nada, né? Então, por essa razão que o bebê é tão desregulado no começo e aí ele precisa desse externo para amparar, né? Para dar o colo, para dar o mamar, para dar o cuidado, né? E aí, como a gente estava falando ainda há pouco, tem mulheres que se conectam e tudo lindo e maravilhoso. Não fácil, mas tudo lindo e maravilhoso no sentido da conexão. Tem mulheres que não conseguem, não é tão fácil. E aí é uma luta muito grande. Sempre é uma luta muito grande, né? Porque daí a mulher tem que lidar com o seu próprio corpo, consigo mesma, seus pensamentos. Então, esse puerpério, a gente sabe que é uma luta realmente gigante,
né? E aí eu não vou, como eu disse, assim, não é a minha área de especialidade, eu não vou saber trazer os dados estatísticos, mas a gente sabe que as mulheres têm tendências várias, né? Que já tem uma tendência, por exemplo, né, a um transtorno de ansiedade ou depressivo, enfim, a gente tem isso. Só que essa mulher, ela precisa estar ali, cuidando, né? E aí ela tá num casamento, às vezes não tá, mas se tá, ela também tem que dar conta desse casamento. Também existe essa exigência da mulher estar para o casamento, né? Então, meu Deus do céu, eu fico imaginando... É porque agora, como a gente já passou já passou por isso, a gente sentiu na pele como é que é, a gente fica imaginando essas mulheres que tem maridos que ajudam, tem maridos que não ajudam, te vira, o filho é teu. Aí eu fico imaginando a mulher com o filho ali, sabe, assim, não sei te explicar. Eu passei por isso, mas meu marido estava comigo, minha família, uma rede de apoio muito boa, mas mesmo assim, tava me faltando algo. Eu só chorava. Eu me trancava no banheiro, só chorava. Eu falei, gente... Aí naqueles primeiros 15 dias, né? Que falam chamam de baby blues. Baby blues, né? Aí eu falei, gente, o que é isso? São minhas filhas, o que tá acontecendo? Ai, não sei, passavam turbilhões de coisas na minha cabeça. Aí elas dormindo, eu rezava, pedia a Deus pra me dar paciência... O que eu fiz na minha vida, o que vai ser de mim agora, eu não vou fazer mais nada. Larguei tudo, não trabalho. Não trabalho em função delas, né? Agora a gente só tá na função do pod e tal. Mas eu parei praticamente a minha vida por elas. Mas não é fácil. Não é fácil. Ter mulher... Cara, é complicado. Ainda mais gêmeos, né? Quando pega na questão de gêmeos ainda. Nossa. Um só para uma pessoa, às vezes, que não tá bem estruturada, que graças a Deus tu tem essa estrutura. Pra pessoa que não tá bem estruturada, isso daí com certeza deve ser um baque maior ainda. Ainda com gêmeos, deve ser... Cara, nós somos, desculpa aí, nós somos fodástica mesmo. Porque... Fodásticas. Eu digo mãe, né? Mães, não todas. Porque daí mãe não tem... Né, mães, são vários os tipos de mães, mas as mães que cuidam, que se dedicam, que são amorosas, enfim, que tem todo esse interesse em cuidar da sua cria, essa mulher, gente, a gente precisa estar no paraíso, né, pessoal? Digo assim, não, já tem lugar garantido, pelo amor de Deus. Né, porque precisa, né? E assim, isso que tu estás falando, né, Val, chega para mim, né, como demanda, muito essa questão, assim, do desajuste nos relacionamentos quando chegam filhos. E aí, eu sei que talvez não seja nem maioria dos casos, né, em que há um planejamento familiar para a chegada de um filho. Né? Às vezes acontece, né? Assim, o casal, enfim, às vezes um casal, ou né, tem só um namorado, enfim, aconteceu, a pessoa engravidou e tal. Mas a falta do planejamento é algo muito complicado. Quando eu falo de planejamento, não é só a decisão de ter filho. São diálogos importantes, são ajustes, sabe? São conjecturas. Então, assim, como que vai ser a nossa vida? A gente quer ter filho, né? Quer ter filho? Tá, mas como que vai ser a nossa vida? Como que fica a nossa vida, por exemplo, a nossa carreira? Né? Quanto tempo, por exemplo, eu tô disposta? E aí são perguntas a se fazer e a fazer no relacionamento. Quanto tempo eu tô disposta a me ausentar do meu trabalho, a abrir mão da minha vida profissional para estar com essa criança, com meu filho, minha filha? Minhas filhas, no teu caso, né? O casal, né? Vamos falar sobre as coisas que acontecem, né? O cansaço, a privação do sono, né? Tudo isso, a privação do sono, o cansaço gera um nível de estresse tremendo. É muito fácil uma faísca gerar um incêndio, uma briga terrível, né? E se esse casal não decide, né? Não se abre para conversas importantes, para conversas difíceis. E aí, não só quando da chegada dos filhos, mas de maneira geral, né, nos relacionamentos, precisa haver acordos. Só que, eu costumo dizer isso, os acordos em qualquer relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho, por que não no relacionamento conjugal?
é necessário fazer acordos claros. E acordos que sirvam às duas partes. Né? Que fique bom para os dois. Então, esses acordos, quando decidem ter filhos, são importantíssimos, são fundamentais. Só que eu sempre falo, acordos não são vitalícios. Não é um livro sagrado que você escreve lá e vira, como é que diz? Mandamentos. Acordos estão aí para serem refeitos. E quando um filho nasce, né, os acordos têm que ser refeitos. Porque aí a gente vai lidar com a realidade dos fatos. Como é aquele bebê? O que aquele bebê demanda daquela família? Às vezes, na nossa idealização, era um jeito, na realidade é outra. Então, necessita de reacordos, novos acordos. E isso, gente, causa, às vezes, conflitos terríveis nas famílias. Especialmente naquelas que não querem, não sabem. Acho melhor, mais justo falar isso. Não é nem que não querem, é não sabem ter conversas difíceis, sabe? Não foram acostumados a ter conversas difíceis. A sentar e, olha só, isso aqui tá me incomodando. E aí também entra um ponto importante, né? Que conversas difíceis não é assim atacar o outro, né? Não. Porque tu faz isso, tu faz aquilo, né? As conversas difíceis, produtivas, e aí isso também a gente trabalha muito, porque é muito comum as pessoas não saberem ter esse tipo de conversa. Que a tendência é o quê? Eu vou me proteger, então eu ataco o outro, né? Então, no trabalho, especialmente na terapia de família, de casais, a gente trabalha isso, que é dar a condição para que eu me exponha e diga, olha, eu não estou conseguindo lidar. Eu não estou satisfeita, eu não estou feliz, eu não estou conseguindo dessa maneira que a gente está lidando. Vamos conversar sobre isso? Né? O que você poderia fazer para mudar? O que eu posso fazer? E aí entra a coisa da responsabilidade. Dividir responsabilidades nesse relacionamento, para que funcione para todo mundo, né? Então, entra aí a questão de ter filhos. Tem gente que não se planeja nesse aspecto. Se planeja, né? Vamos engravidar, daí a gente tem aqui uma reserva financeira, e aí a gente vai fazer um quartinho lindo e maravilhoso, e aí a gente já sabe a escola que vai botar, e quer botar na melhor escola, quer vestir com a melhor roupa. Gente, não. Antes de engravidar, eu fiz assim, eu me planejei assim, pra um só, né? Pra uma criança só. Aí a surpresa veio tchu. Daí pronto, cambou tudo, né? Isso faz parte da imprevisibilidade, né? As pessoas não gostam muito disso. As pessoas querem controlar tudo, né? Controlar o tempo, controlar o que vai acontecer. E aí vem a vida e fala assim, dá um tropeço, tudo. Só um pouquinho aqui, né? Não é bem assim. Então, a imprevisibilidade das coisas, a vida muda e faz parte de um amadurecimento, de uma vida adulta saudável, você se ajustar, se adaptar. Nós somos muito adaptáveis, né? Porém, algumas coisas pegam na gente como uma grande rasteira. E beleza, isso acontece. Tá aí a psicóloga, né, para auxiliar nesses casos. Às vezes a gente não sabe lidar com certas coisas. Então, lidar com a imprevisibilidade das coisas nem sempre é fácil. Mas a gente não pode negar que ela existe, né? Vide, você se planeja para ter um filho, vem gêmeos. É verdade. mesmo saber, assim, eu já sabia que poderia vir, né? Porque, não sei, no exame com a ginecologista lá, ela disse, sempre falou, você pode ter gêmeos, você pode ter gêmeos. Não sei se vê alguma coisa aqui dentro, não sei. Mas da tua genética de família não tem? Tem, então, a parte do meu pai. Mas geralmente maioria, pelo menos a maioria seria isso, né? Genética, se já tem. Tem uma questão de idade também, eu sei pouco sobre isso, mas tem uma questão de idade também, né? Tem. Quanto mais velha você tem, mais... A probabilidade. A maior a probabilidade. Aí veio, né? E parou ali, graças a Deus. Gabi, deixa eu te perguntar. Além dos tratamentos que você já falou que faz ali com casal, com individuais no caso também, né? Você atende crianças também? Faz a parte de atendimento a crianças? Atualmente não. Não? Eu atendo adolescentes a partir ali de 13, 14 anos, né? Tá. Eu trabalhei durante 6 anos com esse público de crianças, né? Eu atuava na prefeitura de Palhoça e trabalhei com este público. Aí eu decidi que na clínica eu iria me focar num público de adolescentes para adulto, né? Porque
O trabalho com crianças, ele requer outros recursos, um espaço diferenciado, né? Que eu não quis nesse momento, né? Eu tenho plano de voltar a atender crianças, mas mais para um futuro. Neste momento, eu atendo a partir dos 13, 14 anos. Olha só. Como foi na pandemia, Gabi? Como é que foi na pandemia? Ah, Você estava trabalhando na pandemia? Tava, muito. Inclusive, foi, assim, a fase que eu mais trabalhei. Né? Que é muito curioso, porque antes da pandemia, não nos era autorizado o atendimento online. Né? O Conselho tinha uma norma, uma diretriz sobre atendimento online, que eram atendimentos pontuais. Então, a gente poderia fazer atendimentos em casos pontuais, né? Tinha uma série de regras. E aí, aconteceu que em 2016, mais ou menos, 15, 16, eu recebi uma demanda para atendimento online. Inclusive, o meu trabalho de conclusão da especialização foi sobre isso, foi sobre atendimento online. Era um mega tabu. Assim, no meu entorno, nas pessoas que eu convivia, ninguém atendia online. Né? E essa demanda já aparecia para mim nessa época. E nesse meu trabalho, eu queria mostrar o quanto funcionava, porque eu tive essa experiência, foi muito bom, né? Porque, veja, tem pessoas que moram, que era o meu caso, né? Pessoas que moram em outro país e aí não vão conseguir, às vezes, se conectar porque nós não somos autorizados a atender fora. Então, se eu viajar, por exemplo, morar fora do país, eu não posso, dentro do que o Conselho diz, eu não posso atuar como psicóloga clínica fora do país, né? Eu não estou amparada pelo Conselho, enfim. Então, essa pessoa fica sem, né? E tem uma questão da língua, né? Então, um brasileiro, por mais que seja fluente em inglês, por exemplo, né? Que era o caso dessa minha paciente. Era fluente em inglês, mas não consegue se conectar tão bem, porque para questões mais profundas, a língua materna, ela fala além da fala, né? Tem pessoas que moram em lugares muito isolados e não conseguem se deslocar, né? Para ir até... Não tem psicólogo clínico em tudo quanto é lugar. Enfim, então, esse era um tabu na psicologia. Aí veio a pandemia, né? E na pandemia, o Conselho abriu, autorizou. Assim, por um período, que não foi determinado, mas eles disseram que era um período. Só que a pandemia se estendeu por anos. E aí eles liberaram, acho que é uma coisa sem volta, não tem mais como o Conselho querer retroceder nesse aspecto, né? A gente pode atender online. E na pandemia, eu trabalhei pra caramba, assim, atendi muito. As pessoas procuraram por psicoterapia, né? E, enfim, o isolamento, até hoje eu lido com questões, com pacientes por causa do isolamento, né? Assim, o que ficou do Covid, né? O que ficou da pandemia. Então, na pandemia eu trabalhei bastante, né? Só de forma online. Eu voltei a atender presencial no ano passado. Agora eu tô um pouquinho perdida. Depois, com a gravidez, ficou um lapso, assim, eu não consigo exatamente me situar quando era no passado, enfim, né? Com a pandemia também, esse tempo ficou muito misturado. Mas foi um bom tempo aí atendendo só online e eu sigo, né? Eu atendo tanto presencialmente, sim, porque existem demandas presenciais, existem pessoas que preferem o presencial, né? E existem pessoas que hoje não abrem mão do online. Né, eu atendo pessoas online, até pessoas que moram aqui mesmo, mas assim, não, eu trabalho em home office, se eu tiver que sair para pegar um trânsito de Floripa e não dá. Então, online, né, atendo pessoas de outros estados, de outros países. Então, até pela comodidade também, né? Tá em casa, não quero sair. Então, já é mais fácil quando é online, assim, para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, né? E aí precisa, claro, de um espaço adequado, né? Privacidade, não pode ter ninguém passando atrás ou ouvindo, né? Então, precisa de privacidade, Tendo privacidade, uma boa conexão com a internet é o que nos basta para funcionar o trabalho, né? E é bem legal, é bem positivo, assim, a gente consegue fazer o vínculo, a gente consegue um trabalho bem bacana, bem interessante com o atendimento online. E nesse meio tempo da tua maternidade, né? Teu tempo da gestação e depois que você ganhou a sua baby. Como é que foi teu processo de trabalho? Tu se afastou, se ausentou nesse tempo ou continuou fazendo os atendimentos presenciais ou online? Eu continuei, eu trabalhei até... A Helena nasceu 9 de junho, eu trabalhei até 31 de maio, né? Depois eu tirei uns dias ali na reta final, assim, pra desacelerar, né? Porque eu tava atendendo normalmente, né? E aí o meu acordo, então, com os meus pacientes era que eu ficaria 3 meses afastada, né? E que se precisasse, numa urgência, eles me contatassem,
né? E eu veria a possibilidade de eu atendê-los numa emergência, ou eu encaminharia pessoas de minha confiança, que daí eu já pré-estabeleci antes isso, né? Então, tinha pessoas para encaminhar caso houvesse uma emergência, né? Não aconteceu, mas o que aconteceu foi que quando a Helena fez 2 meses, impressionantemente, começou a pipocar a mensagem, perguntando assim, oi, tudo bem? Só pra saber, né? Já voltou? Enfim, e aí eu percebi, opa... Né, pedindo, tô precisando e tal. Então, meu plano era voltar com ela quando ela tivesse 3 meses, acabei voltando com ela com 2 meses. Mas só online. Só online. Isso, eu voltei a atender presencial não faz tanto tempo, assim, faz alguns meses só que eu voltei pro presencial. E nesse meio tempo, no online, por exemplo, tu teve ajuda do teu marido em casa? Ele ficou contigo? Tinha alguém te auxiliando? Ou era tu com a nenenzinha ali atendendo teus pacientes? Não, é impossível, né? Assim, pra eu conseguir ter atenção à pessoa que tava falando comigo, enfim, não tem a possibilidade de estar com ela, mesmo se ela estivesse dormindo, assim. Então, eu contei e conto, né, muito com essa divisão, né, essa parceria do meu marido. Então, nos momentos em que eu estou atendendo online, ele está com ela, obrigatoriamente, né? Então, a gente se reveza assim. Então, quando eu não estou trabalhando, ele vai e trabalha. Então, a gente vai se revezando. E a gente conta com a maravilhosa rede de apoio das avós que ficam, quando eu vou pro presencial, né? Uma avó ou outra fica com ela. Que bom. Que ela já ama essas avós e o vovô. O que seria de nós sem essas avós? Nossa! E aí, eu falava antes, né, na mudança dos ciclos de vida familiar, né? Como eles são maravilhosos e intensos, porque a relação se ressignifica, né? Então, assim, acho que quando há conflitos, eles podem se intensificar. Quando há uma relação boa, também se intensifica, né? E no nosso caso, as avós são mega avós maravilhosas, assim. A Helena é super conectada. Eu sempre disse isso, que eu queria que o meu bebê não fosse só meu, né? Que fosse um bebê compartilhado no sentido do amor, do cuidado. Então, sempre deixei muita vontade para que a família... cuide, participe, né? Então, eu deixo com a minha mãe, com a minha sogra, de olhos fechados, viro minhas costas, vou trabalhar, né? Costumo dizer assim que eu vou descansar no trabalho. Tu me entendes, eu acho, né? Vocês entendem, assim, porque o trabalho da maternidade é um trabalho devocional, em que eu amo, maravilhoso, mas eu sinto que eu fico muito mais... cansada no trabalho sendo mãe do que no meu trabalho como psicóloga. Então eu digo assim, tô indo ali descansar trabalhando, né? Descansar carregando pedra. A gente precisa de um tempo também, né? Um tempo pra nós, um tempo nosso, assim. Eu não consigo fazer nada, porque são 2, mas uma é muito agarrada em mim, muito, muito. Né, Melissa? A Melissa. Mãe, gente, quero colo. Todo. Se eu ganhasse cada, né, mãe que ela me chama... Gente, eu tava... Milionária. Sério, gente. Ela não tinha... Até pra tomar banho, ultimamente, pra tomar banho, mas ela abre o berreiro de se mijar. Ela se mija toda. Não sei o que acontece com aquela criança. É muito amor, amiga. É muito amor mesmo. Apego. Demais. A outra não. A outra a gente deixa no cantinho brincando, ela fica. Se eu não chamar, ela não vem, ela fica. Mas a Melissa, é só eu levantar, a Melissa já Piscou. Fica. Tá onde, mamãe? Vai onde, mamãe? Mamãe? Onde? Aí, mamãe? Aí tem hora, assim, que isso sufoca, assim, sabe, tadinha. Aí à noite eu vou lá, desculpa. Mas sufoca. Ó, a culpa aparecendo aí. É a culpa. Mas sufoca mesmo, né? Às vezes sufoca, gente, qualquer relação é marcada, assim, por muita... A gente tem muita ambivalência, que a gente chama, né? Então é eu te amo, mas me dá um tempo. Né? Assim, é a melhor coisa do mundo, mas às vezes é a pior, é a mais cansativa. O que eu fui fazer da minha vida, né? Muitas vezes eu pensei isso. O que eu fui fazer da minha vida? Meu Deus do céu. Eu bastante também. Né? Então, assim, e às vezes não aguenta mais olhar para aquela criatura. Passa 2 horas fora, tá morrendo de saudade. É ambivalência, né? E qualquer relação é marcada por isso. Inclusive casamentos, né? Às vezes as pessoas também, assim, procuram por terapia por um desgaste tremendo no casamento. Mas imagina, uma relação longa. Hoje os estudos consideram uma relação longa, conjugal, a partir dos 15 anos. Né? Porque, enfim, as pessoas têm, né, se separado bastante, né, antes desse tempo. A relação, ela vai passar por essa ambivalência, por esse desgaste, né? Eu te amo, mas às vezes quero te esganar.
E quando a gente admite essas emoções difíceis de assim, ai, que sufoco, que sufocante, eu não aguento mais, né? Às vezes, assim, quando a gente fala, né, as mães falam, né, eu vou sumir, né? E a vontade é sumir, né, às vezes. E num segundo seguinte, a vontade é estar ali. Né? Então tá tudo certo, não precisaria, não deveria ser gerador de culpa. Né? Deveria ser algo natural, que às vezes a gente tá assim, esgotada, né? Eu digo, às vezes, muita gente me procura e fala assim, sabe o que é, Gabriela? Que eu preciso me equilibrar melhor, né? Minha vida precisa se equilibrar mais, assim, eu queria uma vida equilibrada. E aí eu sou aquela que traz mais notícias. Você traz a realidade. Eu digo, olha, que equilíbrio é esse? O que tu entendes por equilíbrio? Deixa eu só entender aqui. Ai, sabe, eu queria assim, no meu trabalho, tudo bem, no meu relacionamento, na minha casa, na minha vida. Eu falo, cara, então, olha só. A maior questão aqui a gente tem que aprender a arte de lidar com os desequilíbrios. É isso. De lidar de uma maneira saudável, sem nos adoecermos, né? Mas é esse eterno desequilíbrio, andar na corda bamba mesmo. Essa é a vida. Eu costumo dizer assim, que antes das gêmeas, a nossa vida era, né, tranquilíssima. Entre aspas, né, amiga? Aí, porque sempre foi agitação mesmo assim. Entre aspas. Tranquila. Era tranquila. Não tem criança, mas a casa de agora. A Daí casa eu falo sempre assim, cheia. acho que Deus olhou e falou assim, vamos mandar um gêmeo, uma dupla da pesada pra aquela moça lá, porque a vida dela tá muito pacata, muito parada. Aí mandou. Aí agora aquela agitação, aquela correria, né? Eu gosto de falar isso, E né? ela ainda sofre, ainda ela tá em fase de adaptação com as meninas ainda na escola, que ela não fica em casa sozinha. Ela sai. Não fiquei ainda em casa. Ela não fica em casa sozinha nesse tempo que as meninas estão na aula. Ela não conseguiu ficar em casa sozinha, que ela tem medo de pirar. Não, assim, porque é diferente, assim. Eu deixo elas 1 hora, ela pega às 5h30 e esse horário todo eu fico na academia. Vamos chamar de doida, né? Que eu fico esse tempo todo na academia. É porque eu converso, eu bato papo. Vai pra massagem, faz faço suas coisas, faz Então eu não deixei vir pra casa ainda, assim, sem elas, sabe? Eu não sei ainda como é ficar em casa sem elas. Não sei. Porque tudo é com elas. Depois que elas nasceram, tudo com elas. Então, e esse reconhecimento, né, da gente enquanto mulher, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu sem a Helena? Quem és tu sem tuas filhas, né? Exatamente. Eu tive essa conversa esse final de semana com a minha família, assim, né? Porque na minha casa chegou um momento em que todos os filhos saíram de casa, né? E aí a gente tem que se perguntar, né? Quem sou eu além dos filhos? Né? Quando você vive uma vida devotada a alguém, seja um filho, um marido, uma esposa, enfim, né? Um pai, uma mãe, né? Que existem pessoas que abrem mão de toda a vida para cuidar de um pai, de uma mãe, né? Isso acontece. Essa pergunta é fundamental. Quem sou eu além dessa pessoa? Quem sou eu além do meu papel? Né? Então, não só das pessoas, mas quem sou eu além de psicóloga, né? Tem pessoas que se pautam muito no seu status social, por exemplo. No seu trabalho. Né? Aquela pessoa, o dito workaholic, né? Assim, aquela pessoa que não consegue não estar trabalhando. Quem é você além desse papel? Nós não somos um papel só. Né? Então, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga. Né? Eu sou eu, no final das contas. Então, se questionar desse papel e se reconhecer para além de um papel que é predominante, que é super normal, então você tem filhos, né? Filhas no teu caso, é natural que durante um bom tempo esse vai ser o papel predominante. Natural. Mas os outros estão ali, né? Então, essa pergunta, quem sou eu além das meninas? Né? O que eu gosto, o que eu faço, né? E preenchendo com o que faz sentido, né? Agora, claro, o que faz sentido, o que é funcional, o que é saudável, né? Não só com o que faz sentido, porque algumas pessoas usam algumas coisas disfuncionais e, pra ela faz todo sentido aquilo, mas aí se a gente for ver, não é tão saudável. Então, fazer essas perguntinhas, assim, né? No sentido de se reconhecer, né? É muito importante. E deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi. Voltando, vai lembrar um pouquinho do assunto lá que a gente começou. Quando você está numa sessão de terapia com um paciente, né?
Você disse que faz o tratamento também, tu tem as tuas consultas. Exemplo, naquele dia você atendeu várias pessoas e te sobrecarregou de uma energia negativa, alguma coisa assim. Tu passa antes de ir para casa, faz uma consulta com alguém, ou tu tenta te reconectar para chegar em casa bem para tua família, para tua filha e para o teu marido. Como é que é essa sensação para ti? Porque às vezes tem as energias que te sobrecarrega, porque tu lidar com muitos assuntos no dia a dia e lidar com várias pessoas, com vários sentimentos diferentes. Como é que é isso para ti? Essa é uma construção, de maneira geral. De maneira geral, é uma construção que a gente vai aprendendo com a experiência, com o tempo de trabalho, a gente vai aprendendo a digerir aquilo ali, né? Entender que aquilo não é meu, que fica lá no consultório, terminei o atendimento, fiz as minhas anotações, né? Dou um tempo ali e vou para minha casa. De maneira geral, é tranquilo, né? Então, é um aprendizado, né? Não que no começo fosse tranquilo, né? Mas conforme a experiência vem, vai sendo mais tranquilo, né? Então, de maneira geral, eu saio do consultório, eu visto o meu papel de mulher, de esposa, de mãe, de filha, de amiga e bora, sabe? Claro que, eventualmente, um ou outro atendimento me pegam, né? Então, casos muito graves, né? Casos muito difíceis, né? Conflitos muito grandes, eventualmente acontece, sim, né? E já aconteceu de mexer comigo a ponto de eu entrar no carro ou chegar em casa e chorar, né? De estar cansada e mexida com aquele caso, né? Mas consigo né, elaborar, quer dizer, consigo me acalmar, me autorregular. E se eu perceber que no dia seguinte eu ainda tô mexida, eu vou acionar, sim, a minha terapia, a minha supervisão, Sim. né? E vou pedir algo mais de emergência, assim, vamos dizer, né? É muito mais raro hoje isso acontecer, né? Mas claro que tem casos que mexem, né? Mas de maneira geral, se eu sinto assim que, nossa, eu tô muito cansada, tem um atendimento que me demandou demais, o que eu faço é ficar uns minutinhos a mais, né? Assim, encerrei aqui, acabou o dia de trabalho, eu fico uns minutinhos a mais, dou uma relaxada, faço umas anotações, então anotar me ajuda muito, né? Que eu ponho no papel e assim, eu tenho que pesquisar isso aqui, ou eu tenho que pensar sobre isso aqui, ou abordar com o paciente tal coisa, boto no papel, fechei meu caderno, pronto. De maneira geral, consigo ir embora tranquila. Entendi. Isso eu acho que é mais do começo de carreira mesmo, né? Eu sou formada em serviço social, trabalhei bem pouco na área, mas tinha atendimentos que eu saía super pesada. Assim, aquela dor nas costas e tal. Mas é como você falou, a prática, todo dia ali lidando com isso, tu acaba conseguindo separar, né? É bem isso mesmo que você falou. Não é como se a gente não é como se a gente se tornasse fria ou nada disso. Não, né? não. Mas é que conforme a gente vai vendo aquilo com bastante frequência, isso causa uma dessensibilização, ou seja, a gente não se afeta como antes, não é uma novidade, né? Então, aquilo que aconteceu, ele gera uma emoção mais ou menos neutra, né? Eu sei que aquela história é a história da pessoa, né? Isso me faz, sim, muitas vezes lamentar, me emocionar, né? Em vários atendimentos eu me emociono, não significa que eu vou ali chorar junto com a pessoa, me abraçar né? E enfim, não é isso, mas assim, aquilo me toca, e quando um caso me toca, eu informo a pessoa, eu digo, inclusive para algumas pessoas isso é até importante, porque certas pessoas falam, assim, quando, enfim, dentro de vários contextos, mas acontece das pessoas virem e te contarem algo horrorizante, sem nenhuma emoção, algo gravíssimo, sem emoção nenhuma, né? E aí, quando eu digo, quando eu digo à pessoa, né, olha, isso que tu estás me falando me toca, né, me emociona, né? Como deve ter sido difícil passar por isso, né? Nossa, isso também é do trabalho terapêutico, né? Porque eu informo para aquela pessoa que aquilo é digno de gerar uma emoção grande e a pessoa está me contando de uma forma neutra, né? Então, a gente a gente ouve, a gente é sensível ao que ouve, mas não abala a ponto de seguir, né? Ficou na porta do consultório para fora, eu consigo, né? Consigo seguir minha vida, meu descanso, enfim. Necessário, né? Necessário para que no dia seguinte eu esteja ali, né? De novo e bem para atender.
E se por acaso eu me sinto que eu não estou bem, assim, não, nossa, né, já aconteceu, especialmente agora, não por um caso, mas, por exemplo, né, um cansaço extremo no início ali com a bebê, né, já aconteceu de eu desmarcar atendimento, remarcar para aquela semana e informei, olha, eu dormi muito pouco essa noite, eu não creio que eu esteja bem o suficiente para me concentrar e te dar um atendimento suficientemente bom. Podemos remarcar? Isso aconteceu quando a Helena nasceu, né? Não foram tantas vezes, mas aconteceu. Então, ser honesta nesse sentido, né? Se eu não conseguir estar inteira para o meu paciente, eu não estou. Aí eu desmarco. Aí melhor. não vai fazer um trabalho de qualidade, né? Vai lá por ir. Assim, não, eu tô indo por ir, não. Não tô bem, então não vou. Isso, exatamente. É isso aí. E uma outra pergunta, vamos lá, que eu tenho curiosidades também. Tem o psiquiatra, como você já falou, e tem a parte da psicóloga. No teu atendimento aos teus pacientes, parte de medicamentos você indica ou não chega a esse ponto? Como é que funciona? O que tu dá para tratamento? Seria a parte de psicotrópicos, alguma coisa química, vamos dizer? Ou a parte mais natural? Como é que funciona? Psicólogo não prescreve medicamento. Ok. Tá? Psicólogo pode dar diagnóstico. Essa é uma confusão bem comum entre os psicólogos, inclusive, né? Porque existe uma difusão aí errada de que psicólogo daria só hipótese diagnóstica e daí vai para um psiquiatra dar o diagnóstico. Não, o psicólogo pode dar um diagnóstico, né? Isso tá regulamentado, né, na psicologia, mas o psicólogo não medica, sob hipótese alguma, nem medicação e nem nada. E Entendi. nem água com açúcar. Tá? Entendi. Nada. Psicólogo não pode. Então, assim, vou me direcionar e vou falar que se você encontrar um psicólogo que te indica remédio natural, qualquer coisa, óleo, qualquer coisa para tratar, procure outro profissional. Não estou aqui dizendo que remédios naturais não funcionam. Não é isso, tá? Daí não cabe a mim, porque eu não sou estudiosa dessa parte, então... Mas o psicólogo, ele não pode medicar. Ele não pode prescrever sob hipótese alguma. Entendi. O que acontece recebi uma pessoa, né? Fiz uma avaliação diagnóstica, percebo que essa pessoa está... a minha hipótese, então, né? E meu diagnóstico pessoa... Vamos por um exemplo, tá? A pessoa tem transtorno de ansiedade. Num nível que a terapia sozinha não vai dar conta, né? A gente faz essa avaliação também. Às vezes a gente consegue só com a terapia, mas se eu percebo que não é só a terapia, então a pessoa tá num nível mais elevado, mais grave, eu encaminho para um psiquiatra, que é esse profissional médico que vai fazer o diagnóstico, né? E aí a gente entra em contato, troca informações, conversa, né? E esse profissional, sim, vai prescrever a medicação. Então, o psiquiatra prescreve a medicação. E para vários casos, né? Tem muitas pessoas que têm esse preconceito, esse medo de tomar medicação psiquiátrica, né? Às vezes, as pessoas falam para mim assim, nossa, eu sou um fracassado mesmo, eu só consegui com medicação. Ou, nossa, se eu... Falo, gente, peraí. Se você estiver com qualquer doença, sei lá, uma gastrite, ou, né, um câncer, é uma doença... Você vai tratar com remédio? Um transtorno mental é igual. Uma depressão, uma ansiedade, né? Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, entre outros transtornos mentais, é a mesma forma. Às vezes, quando é leve, a gente trata só com a terapia e a gente consegue. Mas, se o profissional, no caso eu, psicólogo, estou te encaminhando para um psiquiatra, é porque eu avaliei, né? E aí cabe, óbvio, o meu vínculo com o meu paciente e a confiança que ele tem em mim, né? Mas se chega nesse nível, eu não vou primeiro atendimento dizer, olha só, precisa, então tem um caminho até, né? A menos em casos graves, aí sim. Aí é condição, né? Eu já recebi vários casos graves em que eu digo, olha, a condição para a sua terapia ser efetiva é que você procure um psiquiatra, porque você precisa tomar a medicação, eu explico, tarará. Mas nos casos mais moderados, a gente cria um vínculo e eu digo, olha, eu avalio o quê, e explico o porquê, mostro as razões, né? Você não tá conseguindo, né, aqui, né, na sua vida, manter essa funcionalidade. É para isso que serve a medicação psiquiátrica, né? E ela realmente salva vidas em vários casos. Então, já tá um movimento, já existe um movimento, mas ainda existe um estigma muito grande com a medicação, né? Essa coisa de não querer e tal. Ou um uso indevido, né? Então, pessoas que tomam medicações que, né, para outros fins.
E quando fala em psiquiatra pra tomar injeção, tomar a medicação, a gente já pensa logo um monte de coisa, né? Ai, eu Tô maluco. tô maluco. Não é, né? Vão me chamar de louco, meu muitas Deus do pessoas pensam céu. assim. Como é que eu vou agir na frente das pessoas? Como é que eu vou, né? Hoje tá mais... o que tá mais em alta é sou fraco, né? Sou fraco, não consegui, não dei conta. E aí entra aquilo que a gente tava conversando, às vezes a gente não dá conta mesmo. Uhum. Quando a gente consegue admitir nossa humanidade, né? E daí esse apelo de rede social, né? De que você pode tudo, a força do pensamento. Gente, se a força do pensamento fosse suficiente para atrair a nossa realidade, eu tava rica, meus amores. Porque eu penso numa vida maravilhosa em que eu viajo o mundo inteiro, em que eu não tenho problemas com dívidas e contas e boletos. Não é? É verdade. É muito bom. Então, assim, não é verdade que a força do pensamento vai te fazer superar todos os teus problemas. Isso é mentira. E é muito importante que nós, psicólogos sérios, que fazemos um trabalho sério, a gente difunda isso quanto mais melhor. Porque às vezes a gente não vai dar conta e um sofrimento vai se transformar num transtorno. E um transtorno um transtorno mental, ele se trata com psicoterapia e, muitas vezes, com medicação psiquiátrica. Por um tempo. Não precisa ser pra sempre, né? Uhum. Não precisa... Pronto, agora minha vida... Não, às vezes é por um tempo e tá tudo certo. E daí, daqui a pouco, a pessoa supera aquilo ali, segue com a sua terapia mais um tempo e pronto. Gente, extrapolamos os horários ali, ó. nosso papo tá muito bom. Falei demais. E faltou coisa. Não, e tem perguntas perguntas ainda pra ser feitas, mas... Me chamem de novo, adorei. Vamos. Não, vamos chamar. Temos muitas perguntas Aí a gente ainda vê pra ser outros feitas. temas, outros, né? A gente... Opa, podemos fazer um ao vivo? Né? Podemos puxar um próximo ao Chamem. vivo. Ai, vou adorar. Anunciamos a Legal. entrevista no dia tal e a participação deles ao vivo, que é onde vai entrar a parte da psicologia, que seria muito bom para quem tá assistindo na hora quiser interagir e tirar as dúvidas na hora também, ia ser muito legal. Então vamos sim. Contem comigo. Deixamos aqui então um convite a Gabi pra gente voltar futuramente, né, aqui no podcast, pra gente aceitei. fazer então essa ao vivo. Fica aí um tabu pra ser Vamos diagnosticado ao vivo aqui. E antes... Hã? Para as mães, principalmente. Exatamente. Para as mães, principalmente. Então, quem Contem está assistindo comigo. esse vídeo, assistiu até o final aqui com a gente, fica aí o convite, fica ligadinho no nosso podcast, não perca nada, porque quem sabe em breve a gente chama a Gabi novamente para fazer esse podcast ao vivo. E você que tiver dúvida, qualquer dúvida, homem, adolescente, mulheres que tiverem, chamem a Gabi também, vai ficar o perfil dela aqui embaixo, que precisarem de consulta, conselhos, alguma coisa. A Gabi tá aí pra atender vocês, né, Gabi? Se eu puder, estiver dentro, o que eu digo, assim, se eu puder atender, eu atenderei com muito prazer. Se eu não puder, eu saberei indicar algum colega de confiança, alguém que possa. Então, Perfeito. é isso. E eu pedi pra te trazer um mimo pra nós. O que você trouxe? Gente, eu fiquei pensando, né, assim, o que eu vou levar, né? Quem acompanha lá o meu Instagram vê que diariamente eu posto a minha baby, Helena, botando abaixo a estante de livros lá de casa, né? E eu pensei, será que eu tiro? Será que eu não tiro? Eu pensei, cara, eu adoro, né? Eu amo ler. Tenho lido bem menos do que eu gosto, porque afinal de contas, né? Falta tempo, um pouquinho. Mas eu amo ler, né? E eu pensei o que eu iria trazer pra vocês e tal. Aí eu pensei, gente, eu olhei pra estante e pensei, um livro, né? Eu pensei, mas qual? E aí eu trouxe um da Maria Homem, ela é uma psicanalista, tá? Apesar de eu não ser psicanalista, mas eu leio, como eu falei, né? Eu leio dentro da psicologia, eu vou lendo e sempre curiosa, e ela é maravilhosa. Lupa da Alma foi um livro, um pequenino livro que ela escreveu durante a pandemia. Então, fala sobre essa mudança de vida após a pandemia. Olha que legal. Né? Escrito ainda durante a pandemia. Então, são questionamentos pra gente se fazer. Pra mim, fez muito sentido. Eu comprei durante a pandemia, li, assim, ele é um livro bem rapidinho de ler, porque ele é realmente com certeza. pequenininho, porém, ele é denso, né? A gente se pergunta muitas coisas ao longo dele. Daí eu pensei, olha, tudo a ver comigo, então esse é o meu presente de coração pra vocês. Obrigada, Gabi. E fica a dica também pra quem, né, tá assistindo, tá em casa, Lupa da Alma, né, é um livro bem gostosinho de ler
um pouquinho desconfortável, porque toda pergunta existencial, ela vai gerar um certo desconforto, mas ela serve para o crescimento. Exato. Para Obrigado. vocês. Obrigada. E pra gente finalizar essa noite, Gabi, o que tu deixaria de mensagem para os teus pacientes ou para um paciente posterior que possa chegar até você? O que você passaria de mensagem? Ah, que legal. Obrigada por esse espaço, né? Bom, gente, assim, a psicologia ela é uma ciência maravilhosa que serve exatamente para auxiliar nos casos em que a gente tem algum desequilíbrio e desajuste. Não visando um equilíbrio perfeito, mas visando lidar de uma maneira funcional, saudável, o mais leve possível, né, dentro dessa vida que a gente leva, né, que é cheia de imprevisibilidades, que a gente traça planos e daqui a pouco a gente tem que se readaptar. E às vezes a gente consegue lidar bem, às vezes a gente não consegue, né? Então, dentro dessa condição humana, é normal a gente não conseguir dar conta de tudo e a psicologia está aí para ajudar nesses casos, né? Nesses casos de desajuste, em casos também de transtornos, como a gente conversou muito aqui. Então, se você sente, né, por exemplo, é só um exemplo, né, uma ansiedade exacerbada demais, ou está se sentindo triste por muito tempo, sem vontade de fazer as coisas, por exemplo, é só um exemplo, né, entre tantas outras possibilidades, procure ajuda profissional, né? Nós estamos aí para isso, né? Às vezes eu digo assim, muitas vezes as pessoas optam entre muitas aspas, né, por não procurar ajuda profissional e sofrem por muito mais tempo do que poderiam. Então, o sofrimento humano, ele é da vida, vai acontecer. Mas permanecer nesse sofrimento não é necessário. Então, se você se sente sofrendo, sente que a vida não vai tão bem e não está conseguindo sair disso sozinho, procure ajuda profissional, porque eu garanto, eu não posso garantir resultados no meu trabalho, resultados assim, né, concretos, mas eu posso garantir que procurar ajuda profissional vai ser melhor do que ficar batalhando por isso sozinho em casa. Olha, então... Muito bom, muito bom. Hoje tivemos aqui na nossa bancada, pessoal, né, no Manezinho Carioca, né, amiga? Uma experiência maravilhosa, com as informações que a gente teve, foi, acho que, muito produtivo. Quem vai assistir, esperamos de coração que se identifique, que algum pontinho dito aqui vai te tocar, né, amiga? Vai mexer com essa pessoa. Então, não fuja disso. Vai ficar aqui embaixo o link dela. Quem quiser chamar, a Gabi tá aí para atender vocês. Quem está assistindo a gente, assim, tá precisando de alguma ajuda, tem vergonha de conversar com alguém que tá em sua volta, como ela falou, procure ajuda, gente. É muito importante para que amanhã, depois, não faça uma besteira, né? Isso, que você não complicado. acabe fazendo uma besteira, que isso é muito perigoso. Ultimamente eu andei bem triste, assim, cansada e tal, mas eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sou assim. Eu tava muito down, assim, muito... não vontade de fazer nada, tudo tava me irritando. Mas aí eu fiz uns exames, aí tudo bom, claro, vitaminas baixas. Aí eu vi que eram as vitaminas. Ah, tem isso também. Graças a Deus, né? Eram as minhas vitaminas. Essa é uma da... Eu sei que a gente já tá no tempo, Não, mas só pra a dizer. gente dá tchau e depois volta, depois lembra. Muitas vezes, essa é um dos primeiros pontos que eu abordo com quem me procura, que tá, por exemplo, né, sem vitalidade, sem energia, sem vontade de fazer as coisas, Eu né? tava assim ultimamente. Um dos primeiro ponto né, seus exames, né, você tem ido ao médico, fez os exames, não tenho, tenho. Então, a gente retira a possibilidade da causa desses sintomas emocionais serem físicas, orgânicas, né, no sentido, vitaminas, vamos ver como é que tá. E às vezes é isso, resolveu, fechou. Tudo certo. E era o que aconteceu comigo. Né? Então, minhas vitaminas estavam lá embaixo. Aí eu tomei, agora eu tô. É isso mesmo. Tá toda pomposa na academia. Que bom, fico feliz de saber. Mas é verdade. Mas então encerramos por aqui. Gabi, muito obrigada pela tua presença nessa tua correria do dia a dia, como todos os outros quando participam com a gente aqui. É muito grato ter vocês na nossa bancada aqui, determinar esse tempinho com a gente aqui. Pra e compartilhar, né? Exatamente. Conhecimento. Exatamente. É um crescimento maravilhoso pra gente, porque cada um que passa é uma experiência extraordinária, né, que a gente tem aqui. E é muito gratificante recebê-los aqui no nosso espaço.
Então, muito obrigada por ter vindo. Espero que tenha gostado. Eu adorei, Então, gente. fica o próximo convite aí pra gente tentar fazer um ao vivo, né? Futuramente, se Deus quiser. E tirar essas dúvidas aí do pessoal, Vamos né, fazer amiga? sim, vamos fazer. Eu que agradeço. Vocês foram maravilhosas. Eu fiquei muito à vontade. No começo estava meio nervosa, mas fiquei bem à vontade. Que bom. E só me chamar que eu estarei aqui com vocês de novo. Arrasou. Muito obrigada. Então, um beijo pra todo mundo que tá com a gente aí. Uma semana abençoada. Né, gente? Por favor, não façam besteira. Procurem ajuda se precisar, né? Por gentileza, a gente pede, por favor. Tá aqui embaixo o link A vida dela. é tão boa, né? Exatamente. Não vamos desperdiçar isso, né? É única. Então, um beijão a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Uhul! Até a próxima.